todos. Vamos dando continuidade, às palestras, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo a gente dividiu 3 itens para cada um dos palestrantes. Eu fiquei com o item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E o item 22, um homem de bem teria morrido. E o item 23, os tormentos voluntários. Introdução. A morte é um tema que o Espiritismo nos esclarece de maneira lógica e eficiente. Na verdade, o Espiritismo matou a morte, ao nos provar a possibilidade de nos comunicarmos com aqueles que, como Kardec nos diz, nos antecederam na pátria espiritual. Já sabemos, pois, que somos espíritos eternos, ocupando os corpos físicos compatíveis com nossas necessidades evolutivas. A Terra pode ser para nós uma escola, um hospital ou até um cárcere, mas não é o nosso lar. Estamos aqui cumprindo uma etapa necessária ao nosso aprimoramento espiritual, que é a finalidade maior da vida no corpo físico. Fim dessa etapa, retornaremos a nosso lar verdadeiro, que é o mundo dos espíritos, ou seja, a pátria espiritual. Então, a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras. Eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo de morte prematura. Não vou aprofundar nesses temas, até porque cada um deles daria uma palestra. Então, vou falar por alto cada um deles. Voltando lá, os tipos de mortes prematuras: suicídio direto, suicídio indireto, a eutanásia, o aborto deliberado, o aborto espontâneo e a desencarnação de crianças e jovens. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de suicídio, que é o suicídio direto e indireto. No caso do suicídio direto, é o ato que consiste em pôr fim intencionalmente à própria vida, independente da causa geradora, é prescindido de um planejamento, arquitetado às vezes em níveis de detalhes. Então, é quando você tem a intenção de tirar a sua própria vida, é o suicídio direto. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que se considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação e do profundo, com remorsos mais amplos. Isso está no livro Religião e Espírito, ditado pelo Espírito Emmanuel, no item suicídio. Já o suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ocorre em decorrências dos comportamentos e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, os quais, de uma forma ou de outra, lesam a saúde física e psíquica, ou ambas, ao longo dos anos. Enquadra nessa categoria a má alimentação, o consumo excessivo de álcool, o tabaco, o uso de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, e os comportamentos autodestrutivos. A eutanásia. A eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor, para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Kardec indaga, São Luís, se é lícito pouparmos alguns instantes de angústia
de uma pessoa, né, que está em sofrimento profundo. E ele responde que é um terrível equívoco, né, a prática da eutanásia. E ele até ainda fala: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado algumas vezes em suas previsões? Então, aqui ele fala, né, que não se pode afirmar, né, com certeza que aquele seria o último momento de vida daquela pessoa. E ele fala que é um terrível equívoco, né, a prática da eutanásia. E isso só caberia a Deus, né, tirar a vida da pessoa, e não a nós, humanos. E aqui ele ainda fala, né, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que o espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quanto aos tormentos, lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Ou seja, nesse momento, né, que esse espírito, né, essa pessoa recobra, né, os seus sentidos, ali pode ter um arrependimento, pode ter um perdão. Então, isso vai poupar muitas lágrimas no futuro, né, desse espírito, porque tudo tem um porquê de estar acontecendo. Se Deus deixa essa pessoa nesse sofrimento, nesse estado, se tem um porquê dele estar assim. Então, ao cometer, né, a eutanásia, o espírito muitas vezes ele não está preparado para o desencarne ainda. E você vai apressar esse desencarne sem que o espírito esteja preparado. Aqui o ponto de vista espiritual, né? Podemos fazer as seguintes considerações. Compete a Deus, Senhor, né, de nosso destino, promover nosso retorno à espiritualidade. Ou seja, então a gente não tem esse direito de fazer com que a pessoa volte, né, à pátria espiritual. Só Deus tem esse poder. Ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está irremediavelmente condenado. A literatura médica é pródiga em exemplos de pacientes em estados desesperador que se recuperaram. Então, às vezes, fala, não tem mais jeito, e a pessoa acaba se recuperando. Então, a gente não pode afirmar com certeza que ao cometer a eutanásia a gente vai estar fazendo um bem. Na maioria das vezes vai estar fazendo um mal, porque o espírito não está preparado para esse desencarne. A eutanásia interrompe a depuração do espírito, uma vez que antecipa sua partida, provocando a desencarnação. É o que eu acabei de falar, né? Que o espírito não está preparado e você antecipa a partida dele. E de acordo, né, com o espírito André Luiz, impõe ao desencarnado sérias dificuldades ao retorno no plano espiritual, porque ele não está preparado para isso. Então, ao fazer isso, você manda ele de volta, sim, ele está preparado. O aborto espontâneo. O aborto espontâneo é aquele que ocorre naturalmente, sem que seja provocado intencionalmente pela mulher. Neste caso, os envolvidos não são julgados culpados, uma vez que nada executaram na presente reencarnação que pudesse ser catalogado como atentado à vida do ser em via de reencarnar. A maioria, isso não é uma regra, mas a maioria dos casos são provas que os pais têm que passar, esse aborto espontâneo. Já o aborto deliberado ou provocado, é o aborto causado por uma ação humana deliberada, também é denominado aborto induzido ou ainda interrupção voluntária da gravidez.
E esse tipo de aborto ocorre pela ingestão de medicamentos ou por métodos mecânicos. Então, você escolhe cometer esse ato. E Kardec, na pergunta 358, pergunta, né, se isso constituiria um crime. E os espíritos respondem: há crime toda vez que transgredir as leis de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança, antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que servirá de instrumento o corpo que estava se formando. E ainda pontua, né, que a mulher, como todo ser, pode usar o seu livre-arbítrio. Só que ela vai ter que responder pelos seus atos, seja eles, né, bons ou ruins, tudo vai ter uma consequência. Então, você vai responder por isso. A perda, né, de pessoas amadas e as mortes prematuras, né? Eu confesso que ainda é um ponto que eu preciso trabalhar em mim. Tenho muita dificuldade de lidar, né, com a morte de pessoas próximas, né, com, vamos dizer, entes queridos. É uma coisa que eu ainda preciso me trabalhar muito. Tenho muita dificuldade de lidar com o luto. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrição os mais moços, antes dos mais velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte, tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheio de decepção, pois leva os que estão úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Ou seja, o normal da vida é que você enterre seus pais, e não os pais enterrar os filhos. Quando isso acontece, geralmente, causa muita dor, não só para os pais, mas também para todo mundo que está ao redor. E às vezes revolta, né, dos pais, porque não entende por que isso aconteceu, né, com eles. E, tipo assim, não entende os desígnios de Deus. Só que quando a gente vem aqui para a Terra, a gente já tem um plano reencarnatório. E essas crianças, muito provavelmente, já estava tudo escrito que seria assim, que teria esse desencarne cedo, que elas iriam deixar, né, os pais mais cedo. E isso serve, às vezes, como uma prova, né, para os pais, às vezes como uma reflexão para esses pais. Então, tudo tem um porquê de estar acontecendo. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai, e que assim que se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretasse perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que permaneça por mais tempo na terra. Ou seja, muitas vezes a pessoa vem com um plano reencarnatório aqui, e ao invés de sanar suas dívidas, ele comete mais dívidas, ele foge, né, do caminho, ele foge do que era para ser feito. Então Deus julga que seria melhor que ele voltasse à pátria espiritual. E então ele chama de volta, porque ao invés dele estar sanando as dívidas, ele está cometendo muito mais dívida, ele vai ter que voltar aqui muito mais vezes para sanar essas novas dívidas. Então é melhor que ele volte à pátria espiritual. Ele fugiu do caminho previsto. É uma das explicações, né, que se tem quando isso acontece.
Em vez de vos queixar, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Então, a gente ainda é muito egoísta, né? A gente quer a todo custo que a pessoa esteja ali com a gente, mas a gente não pensa, né, no espírito, né, no que realmente é necessário e importante. Por que a morte de crianças recém-nascidas? O espírito da criança morta em tenra idade recomeça outra existência normalmente. O desencarne de recém-nascido frequentemente trata-se de prova para os pais, pois o espírito não tem consciência do que ocorre. Isso não é uma regra, mas a maioria das vezes, essa morte, né, de recém-nascidos é a prova para os pais. São os pais que têm que passar por essa prova. Então, a perda de pessoas amadas, né? Mesmo acreditando, né, na vida pós-morte, há uma perda temporária. E é legítimo que a gente fique muito triste, que a gente chore, que a gente às vezes se revolte, né, contra Deus. E o que não pode, que a gente não pode deixar acontecer, não pode permitir, é que a nossa vida pare, né, em decorrência dessa perda. E a gente precisa acreditar que foi feito o que era melhor, que esse espírito voltou, né, para o seu lar de verdade. E, tipo assim, a gente não ir contra, né, os desígnios de Deus. E aí, nesse momento de luto, cada um encara de uma forma, cada um reage, né, ao luto de uma forma. Uns se isolam, uns culpam, né, a Deus, vem a raiva, vem a negação, a gente começa a barganhar, né? Tem a depressão e, por fim, a aceitação, né? Aí você começa a aceitar que, de fato, a pessoa não está mais entre a gente. E o que a gente deve fazer para o desencarnado? A gente deve orar em sua forma mais simples e fervorosa. E a gente deve lembrar dessa pessoa com carinho, com amor, consciente, né, de que ele cumpriu a sua jornada aqui na Terra, né, que a sua jornada se encerrou e ele voltou à sua pátria espiritual. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né, o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, com um efeito muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente provas mais longas do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível sua provação. Acontece que estão julgando de forma errada. Por enquanto, aquele que partiu acabou sua tarefa, e aquele que ficou nem a tenha começado. Por que deveria permanecer um homem bom na terra, ficando o mal com sua tarefa abreviada? O que diria de um prisioneiro que, tendo cumprido sua pena, ainda permanecesse na prisão? Então, aqui ele está falando, né, não é uma regra que todo homem bom vai morrer mais cedo ou mais tarde. Isso não é uma regra. Quando a gente vem para a Terra, a gente tem o plano reencarnatório e tudo está determinado. Com exceção, né, do suicídio, as outras mortes todas estão determinadas quando que vai acontecer em nossas vidas. Então, pode ser que um homem bom, a gente tem vários exemplos aí, vai viver muitos e muitos anos, vai, entrar pela velhice adentro.
Assim como um homem mau também pode morrer cedo, isso aí não é uma regra. Habitue-se a não julgar aquilo que ainda não pode compreender, pois grande virtude está no equilíbrio. E acredite que Deus é sempre justo em todas as coisas que faz. Muitas vezes o que parece ser um mal é um bem. O fim da vida, né? O fim da missão. Então você chegou ao fim da sua missão, chega ao fim dessa vida material. Por que as pessoas boas morrem prematuramente? Se olharmos os fatos dentro da ótica materialista, certamente não encontraremos resposta para esta delicada questão. Se, no entanto, partirmos do princípio de que somos seres imortais e que estamos em uma escala evolutiva em direção à perfeição, compreenderemos com facilidade que a vida terrena é apenas parte desse processo. A verdadeira vida é a espiritual. E quando encarnamos, cumprimos as etapas necessárias ao aprimoramento do espírito imortal. As diferenças existentes entre as pessoas são as várias etapas em que o espírito se encontra, em termos de evolução. O viver muitos anos, portanto, é relativo. A vida terrena é a escola que a criatura precisa para se aprimorar, e o tempo que deve demorar aqui depende da sua necessidade. Os espíritos bons geralmente necessitam menos tempos para esse aprimoramento. Então, não é uma regra, mas como eles já são espíritos mais evoluídos, eles vão precisar de muito menos tempo para chegar a essa perfeição. Mas isso não é uma regra. Os tormentos voluntários, né, que é o item 23. Então, o significado de tormentos. Sofrimento físico intenso provocado em um ser. Pode ser humano, animal, por crueldade, tortura, suplício. E o significado de voluntário, que não é forçado, que só depende da vontade, é espontâneo. Ou seja, os tormentos voluntários são os sofrimentos que a gente provoca em nós mesmos. Ou seja, a gente procura esse sofrimento. Isso é os tormentos voluntários. Os tormentos voluntários. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. Haverá tormentos maiores que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo e o que eles não têm e os outros possuem, lhe causa insônia. O sucesso de seus rivais os perturba. Seus únicos interesses são os de menosprezar os outros. Então, aqui cito o exemplo, né, do invejoso e do ciumento, que está sempre de olho no que os outros têm. Ele está sempre querendo o que é do outro. E isso lhe provoca, né, muito sofrimento. Quando a pessoa fica muito ligada nisso, né? Mas o outro tem, eu não tenho, por que o outro tem e eu não tenho? Isso causa muito sofrimento na pessoa. Mas tem várias outras coisas, né, que nos provoca muito sofrimento. Pobres criaturas, nem sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades, cuja ambição envenena suas vidas. As palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, não podem ser aplicadas a eles, pois suas preocupações não terão recompensas no céu. Ou seja, quando você chegar lá no céu,
se você é uma pessoa muito ligada à matéria, você não vai ser, vamos dizer, consolado, né? Porque lá eles vão olhar quem você foi aqui, e não o que você era aqui, né, no sentido material. Lá eles vão ver a caridade que você fez, as lágrimas que você enxugou, e não se você tinha dinheiro, se você tinha nome, vamos dizer assim, você era um rei, alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas muito ligadas, né, ao materialismo acabam por sofrer muito no mundo espiritual, porque lá isso não tem nenhum valor, né, essa parte material. A maior parte de nossas aflições vem dessa existência, gerada por nosso orgulho, a nossa vaidade, ressentimento, raiva, né, inveja e outros tantos sentimentos inferiores, né? E os males terrenos, né, muitos são a natural consequência das escolhas, ou das ausências, ou dos excessos, né, que a gente comete. Aqui fala, né, e se eu tivesse feito, ou deixado de fazer, né, se eu tivesse feito, né, aquela caridade, se eu tivesse deixado, né, de fazer o mal, então isso é o que importa, né, o que a gente faz de bem, né, e não o que a gente faz de mal. E a gente é autor, né, dos nossos próprios infortúnios. Somos nós que procuramos, né, com as nossas próprias mãos, esses tormentos. Segundo Santo Agostinho, o homem será verdadeiramente feliz quando se alegrar somente na verdade. A felicidade para ele provém da verdade, que é Deus, e da alegria da fé. Dizia ainda que a ideia da felicidade estaria arquivada na memória humana, uma vez que o próprio Deus a concebeu. Por isso, podemos recordá-la mesmo nos momentos de tristeza. Então, já que foi Deus que colocou na gente essa felicidade, mesmo que esteja no nosso inconsciente, mesmo nos momentos mais tristes, a gente pode sentir essa felicidade. Quando a gente está ligado a Deus, quando a gente tem fé, a gente sente essa felicidade. O amor de Deus é fonte, né, de verdadeira felicidade, que buscamos, infelizmente, muito associada a este amor como situação momentânea e passageira. Estabelece uma correlação direta com a felicidade, de felicidade com os meios materiais ou com pretensas vitórias conquistadas. Ou seja, a gente associa a felicidade aos bens materiais e às conquistas, né, que a gente teve, enquanto que a gente deveria associar a felicidade a Deus e à fé. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Boa noite e obrigada a todos.